Quero, meus amados, trazer nesses dias, nesses domingos, esse o próximo domingo também, uma nova série de mensagens, intitulada sobre o milagre que você precisa, Deus tem. Nós acabamos de uma nova série falando sobre, diga ao povo de Israel, que marche, que avance. Aprendemos e precisamos colocar na prática o que está na palavra de Deus, porque é tempo de agir, é tempo de intimidade com Deus, é tempo de buscar ter uma intimidade, um relacionamento maior, profundo, frutífero diante do Deus Todo-Poderoso. O que nós temos visto, o que nós temos ouvido num mundo em caos, aonde um lugar as pessoas lutam, choram para resgatar vidas, no outro lugar do mundo estão lutando para matar vidas. E traz para nós medos, traz para nós ansiedade, traz para nós preocupação. E é por isso que nós aprendemos na palavra de Deus que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade da presença de Deus na nossa vida. Porque o milagre que você precisa, Deus tem. E esse milagre tem nome. Esse milagre é Jesus. Jesus na sua casa, Jesus no seu trabalho, Jesus na sua família. Não se escandalize que eu vou falar, Jesus na sua igreja, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 24 a 34. É um texto bastante conhecido, quero refletir com os amados irmãos sobre esta primeira mensagem, sobre esta série, o milagre que você precisa, Deus tem. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 24 a 35. Você abra a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. É importante que você anote sobre coisas que nós estaremos destacando nessa reflexão. Quantos irmãos estão abrindo? Ontem estivemos ali na Igreja Batista em Anta, comemorando juntamente com aquela igreja 60 anos daquela amada igreja, e foi um momento muito especial, um momento muito gostoso de comunhão com a Igreja Batista em Anta. O pastor Itiel, não é? Ele mandou um abraço para a igreja, está com saudade dos irmãos, e ele disse que nós temos um lugar muito especial no coração dele, né? E vamos estar orando pela vida dele, pelo ministério ali em Anta. Foi uma programação muito bonita, foi o intercâmbio com a Igreja Batista de Arial, e foram momentos maravilhosos na presença de Deus ali ontem em Anta. Marcos 5, 24 a 34, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa, ou em outras traduções, tocou no manto dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, no manto ou na capa, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava muito ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra lida nesse momento, e cremos que o Senhor da palavra está aqui, e pedimos, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bastante conhecido, é um texto desafiador, é um texto que nos leva, que nos motiva a buscar cada vez mais a presença do Senhor.
É um texto que nos traz um despertamento de confiar plenamente no Senhor Jesus, de confiar na ação poderosa, de confiar no seu poder, confiar no seu cuidado, confiar na sua majestade, na sua soberania. Aquela mulher havia 12 anos passado por grande dificuldade, diz o texto. E diz a Bíblia que ela gastava os seus bens e cada vez indo piorando a sua situação. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela disse: tão somente eu tocar nas vestes, ou no manto, ou na capa, eu serei curada. E mediante, meus amados, essa experiência dessa mulher, algo nos ensina muito profundo, algo que me chama muita atenção, porque o milagre não estava no manto, o milagre não estava na capa, o milagre não estava nas vestes, mas na fé em Jesus. O manto apenas exalou a virtude, porque estava sobre aquele que tem todo o poder. Nunca foi o manto que curou aquela mulher, mas foi o poder que habitava naquele que vestia o manto. E sendo assim, meus amados, quais são as lições que podemos aprender com essa história? O desejo do nosso coração, a minha oração é que nós não venhamos buscar Jesus através de objetos, através de coisas visíveis, mas o nosso objetivo como igreja do Senhor, o nosso objetivo como homens e mulheres, que possamos tocar em Jesus, que possamos reconhecer a necessidade de ir a Jesus. Quantas pessoas vêm a Jesus através de objetos, através de algumas coisas visíveis, mas o que levou aquela mulher a ser curada foi a sua fé em Jesus. Nunca foi o manto, nunca foi a capa, nunca foi as vestes, mas foi o poder de Jesus. E a primeira lição nós podemos aprender que aquela mulher é que nunca foi o manto, nunca foi as vestes, nunca foi aquelas vestes, mas foi a fé em Jesus. Diz o texto no versículo 25 e 27, foi a fé que decidiu se mover. Foi no momento ali no versículo 25 e 27, quando ela estava desgastada, quando ela estava sem esperança, quando ela havia gastado todos os seus recursos, indo dos melhores médicos, ela então começa a colocar algo, começa a acender algo no seu coração. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Vale lembrar outra vez, o milagre, o poder nunca foi o manto, as vestes, a capa. O milagre está em Jesus. O milagre que você precisa, Jesus tem. O milagre que a sua casa precisa, Jesus tem. O milagre que este mundo precisa, Jesus tem. O que cabe a nós, meus amados, é poder então pela fé ouvir a voz de Jesus, ouvir o chamado de Jesus. O texto diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus. A fé daquela mulher começou pelo ouvir. Antes de qualquer passo físico, houve um movimento interno no seu coração. Ela poderia dizer assim: ah, mas se o poder está nas vestes de Jesus, então eu vou numa loja comprar umas vestes igual a de Jesus, ou então eu vou lá, vou pedir que alguém corte ali um pedaço do manto de Jesus e vou trazer para casa. Não, mas ela ouviu falar de Jesus, o Todo-Poderoso, e quando ela ouviu falar de Jesus, o seu coração começou a ter um movimento diferente, começou a ter um movimento extraordinário no seu coração, começou agora a ter uma nova esperança, talvez a sua última esperança. O grande problema é que nós buscamos Jesus sempre como última esperança, mas Ele é o primeiro de todos os milagres que nós precisamos. E o que nós precisamos é reconhecer as nossas limitações e poder buscar na palavra de Deus e ouvir a palavra do Senhor. A palavra que ela ouviu sobre Jesus gerou esperança antes da sua frustração. Por isso, e mesmo fraca, mesmo sangrando, mesmo desacreditada pela sociedade, ela decidiu se mover em direção a Jesus. Diz a Bíblia que a multidão era grande, o ambiente era difícil, mas a sua fé a empurrou para a frente, a sua fé a impulsionou para receber o milagre. Porque, meus queridos, a fé verdadeira sempre nos tira do lugar da paralisia. A fé nos dá um passo de ação. Por isso nós pregamos a série de mensagens, diga ao povo de Israel
que avance, é necessária atitude, é sair do nosso comodismo. Se você crê, vá, dê passos de fé até a direção a Jesus. Se você crê no poder, no agir do Senhor, é necessário que você tome atitude. Aquela mulher, ela tomou atitude, aquela mulher saiu da sua comodidade, e que momento difícil para ela, onde ela certamente não era muito bem vista na sociedade. Era a mulher que estava sangrando, já era difícil naquele tempo, e ainda com a sua enfermidade, ela não poderia estar no meio das pessoas, mas a fé levou ela a ter somente um objetivo: tocar em Jesus. Ah, meus amados, se nós pudéssemos colocar em prática isso na nossa vida, no nosso dia a dia, se nós pudéssemos sair da nossa comodidade, crendo no poder de Deus, no poder de Jesus. Eu sei que Ele pode fazer, o poder está no Senhor. Porque quem confia em Jesus nunca desiste no meio do caminho. É interessante que no decorrer desse texto, no decorrer, quando essa mulher tem esse encontro com Jesus, Jesus estava indo ao encontro de uma necessidade de uma pessoa, de uma família. Jairo, o homem da sinagoga, o homem conhecedor das Escrituras, o homem que ensinava as Escrituras, mas é um homem que precisou reconhecer também as suas limitações. Certamente, como Josafá, teve medo e foi buscar a Jesus e disse: Senhor, a minha filha está morrendo, vamos até lá em casa. E Jesus então estava indo até a casa de Jairo, quando no decorrer do caminho aconteceu este fato, porque o milagre que Jairo precisava, Jesus tinha. Vamos lá em casa. O milagre que aquela mulher precisava, estava em Jesus. Ela saiu da sua casa e foi até o encontro de Jesus. Meus queridos, como nós precisamos reconhecer e colocar em prática a nossa fé em Jesus. Mas a segunda lição nós podemos aprender com essa mulher: o milagre que você precisa, Deus tem. Nunca foi o manto, nunca foi as vestes, nunca foi a capa, mas foi a obediência da sua fé. Olha o versículo 28, quando o texto ele relata, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, tocar na capa dele, tocar nas vestes dele, ficarei curada. Foi a obediência que gerou o toque certo. Ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Essa fala revela a convicção. Ela não diz talvez, ela diz com certeza: ficarei curada. De que maneira nós oramos? De que maneira você vai até Jesus? Duvidando do seu poder? Duvidando do poder da sua majestade, daquilo que Ele pode fazer? A fé, ela gera no coração antes da manifestação no corpo. O manto não tinha poder em si, as vestes não tinham poder em si, o poder estava em Jesus. Mas o toque diferenciado e ousado daquela mulher foi resultado de uma decisão obediente. E ela disse: se eu tão somente tocar, ficarei curada. O que nós precisamos como igreja, no tempo que nós estamos vivendo, naquilo que nós temos visto e ouvido, é despertar em nós uma fé que nos tira da comodidade e que nos dá direção a passos firmes e tocar em Jesus. Porque o milagre que você precisa, Deus tem. O milagre que a igreja precisa, Jesus tem. O milagre que a sua casa precisa, Jesus tem. O milagre da sua família que você precisa, Jesus tem. Mas nós precisamos tomar algumas atitudes. Precisamos sair do nosso comodismo. Quantas vezes nós oramos pedindo a Deus um avivamento, mas poucos não querem o sacrifício de orar, de acordar pela madrugada. Nós queremos o avivamento, o agir do Senhor, nós cremos no poder de Deus, mas muitas vezes não fazemos o esforço para estar no culto de oração, não fazemos esforço para meditar na palavra de Deus. E nós queremos então algo muito fácil. Mas o milagre que você precisa, Jesus tem. O poder estava em Jesus, mas o toque diferenciado e ousado daquela mulher foi resultado de uma decisão obediente. Ela não ficou parada por causa da sua enfermidade, nem por causa da reação e opinião das pessoas ao seu redor. Ela creu, ela declarou e ela agiu, porque fé que não se transforma em atitude não passa de um mero discurso. E quantas vezes a gente ouve isso, talvez até falamos: Deus poderia fazer isso, Deus poderia fazer aquilo, Deus poderia fazer aquilo outro. Eu quero dizer para você que Deus pode. Você tem que crer, você tem que tomar atitude. O poder não está nas coisas visíveis, o poder está em Jesus Todo-Poderoso.
O poder está na sua majestade, o poder está na sua vinda, o poder está através do Espírito Santo de Deus. Nunca foi o pastor que deu bênção a você. Nunca foi templos. Nunca foi algumas coisas visíveis. Mas é o poder de Jesus que pode transformar a sua vida. Eu me lembro que em 2013, creio que me falha a memória, tive o privilégio de ir lá em Israel. E ali havia, cada uma pessoa recebeu da caravana um potinho da águas do Rio Jordão, né, água de batismo. Eu ia trazer para batizar todo mundo, mas o vitrinho é muito pequenininho. Está lá em casa, eu nem sei onde está. Você jogou fora, está lá ainda? Não tem significado, apenas me deram lá e guardei. Mas se a minha fé não estiver em Jesus, se eu não ver Jesus, não é a água que vai me abençoar. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que criou a água. É o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Porque o poder não está nas coisas, o poder está na sua fé, o poder está na sua obediência, o poder está em uma direção, o poder, o milagre que você precisa, Jesus tem. Mas há uma terceira lição: nunca foi o manto, nunca foi a veste, nunca foi a capa, foi o poder da fé em Jesus. Olha no verso 30, quando aquela mulher diz, Jesus reconhecendo que imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão te aperta, ainda pergunta quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha tocado nele. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Preste atenção agora no versículo 34, o que Jesus disse àquela mulher: filha, você foi salva, porque hoje as minhas vestes estava limpa, foi lavado por um sabão especial. Essa veste, filha, foi a primeira vez que eu estou usando, e você foi a primeira que tocou. Posso ouvir um amém? Se alguém falou amém aí, quebra a costela dele agora. Olha o que Jesus disse: filha, você foi salva porque teve fé. Você foi salva porque você teve fé. O milagre que você precisa, Jesus tem. Tenha fé. Demonstre essa fé. Vá à direção de Jesus. Louvado seja Deus, como nós temos visto milagres. Jesus realizando na vida das pessoas, porque as pessoas tiveram fé. Não é homem, não é igreja, não é objeto, não é coisas, não é ondas que aparecem, mas é o Jesus eterno. O Jesus, o Criador dos céus e da terra, que é o mesmo Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que nós precisamos é colocar em prática a nossa fé em Jesus. O texto diz que imediatamente após o toque da mulher no manto de Jesus, o fluxo de sangue secou. O milagre foi instantâneo. 12 anos de dor foram resolvidos em um momento de fé. O que os médicos não conseguiram fazer em anos, Jesus fez em um instante. Jesus lhe percebe que dele saiu virtude. Não estou dizendo aqui que nós temos que abandonar os médicos, abandonar os remédios. Deus, Ele é poderoso, Ele providencia todos os meios e recursos para nos abençoar. E através da sua fé, aquilo que o médico falou para você, é uma demonstração de fé que Deus pode estar usando Ele. Porque Ele é Deus, Ele move terra e mar, seja o que for para te abençoar, mas tenha fé em Jesus. Saia da sua comodidade, saia da sua religiosidade, saia do seu comodismo e tome uma atitude, tome uma decisão de ir caminhar até Jesus, crendo no poder, colocando a sua fé em ação, indo na pessoa certa, indo em Jesus. E é isso, meus amados, que nos ensina que o poder de Deus responde à fé. É interessante que muitos estavam tocando em Jesus, havia uma multidão, mas só uma pessoa tocou com fé. É isso que me chama muita atenção. Muitos andando com Jesus
e não tocavam Jesus, e a mulher então ela tocou por necessidade. Você já tocou em Jesus? O que leva você até a presença de Jesus? O que leva você a vir à igreja aos domingos? O que leva você a poder ler a Bíblia um dia sim, um dia não? O que leva você a ser aluno da escola bíblica dominical? Eu tenho certeza e creio nisso, é minha oração, que seja sua fé no Senhor Jesus que pode mover. A fé que você precisa, Jesus tem. E Jesus disse para aquela mulher: filha, você foi salva porque teve fé. Vá para casa hoje com fé, porque você tocou em Jesus, não no manto, porque o poder nunca foi um manto. O manto não cura, objetos não transformam vidas, não garantem milagres. O que libera o poder de Deus é uma fé obediente, perseverante e confiante em Jesus. Como é bom a gente poder conversar com algumas pessoas e as pessoas reconhecendo: foi Jesus, foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus, foi o poder de Deus, foi a ação de Deus, isso, mas foi a sua fé nesse Deus Todo-Poderoso. A gente coloca a fé, deposita a fé em tantas coisas, em tantas pessoas, mas a fé, o milagre que você precisa, Deus tem. O milagre que aquela mulher precisava não estava nos seus bens, tanto que ela desperdiçou tudo. Não estava nos melhores médicos da época, que creio que ela foi em todos, mas o milagre estava dentro do seu próprio coração. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Queridos, o que você precisa, Jesus tem. Mas está onde? Está onde? Dentro do seu coração. Tenha fé e parte e marche para a presença de Jesus. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Nunca foi as vestes, foi a fé daquela mulher que decidiu se mover. Talvez nessa manhã você precisa que a sua fé venha mover dentro de você, trazendo coragem, ousadia, trazendo um movimento extraordinário no seu coração que você não entende, mas foi a fé daquela mulher que decidiu se mover, foi a obediência daquela mulher que gerou o toque certo na pessoa de Jesus, foi o poder de Jesus respondendo à fé daquela mulher, tanto que Jesus disse: filha, você foi salva porque teve fé. Hoje Jesus continua passando no meio da multidão, e muitas pessoas têm perdido a oportunidade de tocar em Jesus. Ele continua liberando virtude, mas muitas pessoas ainda têm dúvida do que Deus pode fazer. A questão não é se Ele tem poder, mas se nós estamos dispostos a tocá-lo com fé verdadeira, com obediência, com entrega total. Nunca será um manto, nunca será a veste, nunca será a capa, ou qualquer outros meios humanos. Sempre será sobre a obediência, a fé em Jesus. Por isso, o milagre que você precisa, Deus tem.